Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à apresentação do livro No Seu Pescoço com o conto Os Casamenteiros, da autora Chimamanda. O nosso grupo ficou composto por Karine Silva, Jennifer Kelly, Maria Eduarda Andrade e Roseli Neves. Acontece a história de uma moça que teve o seu casamento arranjado pelos seus tios. Eles arranjaram um médico para ela. Ela foi morar na América com ele depois de já ter casado. Chegando lá, ela acabou descobrindo que ele já foi casado com outra moça para conseguir o seu green card. Quando ela descobriu isso, aconteceu um conflito na história. Foi aí, então, que ela foi para a casa da amiga dela, um apartamento no mesmo prédio que ela morava. A amiga dela ofereceu ajuda, perguntou se ela queria ligar para alguém da sua família. Ela falou que não, porque ela sabia que se ligasse para a tia dela ou para o tio, eles iam falar que ela estava errada, que o casamento dela era um casamento dos sonhos. Ela se encontrou sem opção e acabou voltando para a casa do seu novo marido. Era assim que ela chamava ele. Então, o conflito da história acontece quando ela descobre que ele tinha outra esposa, e o conflito é resolvido quando ela decide voltar para casa. Podemos observar em vários trechos que o tempo da narrativa é cronológico. Há exemplo de um trecho onde a protagonista ela fala a seguinte frase: "Fiquei feliz por meu marido sair para trabalhar às 6 da manhã e só voltar às 8 da noite." Já quanto ao espaço, ela se passa inicialmente na Nigéria, mas na maior parte do tempo acontece nos Estados Unidos. Dessa forma, esses elementos são extremamente importantes para o desenvolvimento da narrativa, principalmente o espaço, exatamente por conta dessa mudança da Nigéria para os Estados Unidos, que a gente consegue perceber o porquê da protagonista ela ter sentido tão fortemente esse choque cultural. Além de ser por conta disso também que conseguimos compreender um pouco da grande necessidade que o marido dela sentia de se converter à cultura americana, abandonando a maioria dos costumes adquiridos no seu país de origem, exatamente por entender que para ele ser aceito naquele novo país, ele tinha que ser visto como um americano comum. Sobre os personagens do conto, eu vou começar falando sobre Shinasa, a principal. Ela foi criada pelos tios Ada e Arki, teve uma criação bem tradicional. Ela passou a ser criada pelos tios a partir do momento em que os pais dela morreram, e aí desde então ela passou a conviver com os tios na Nigéria, até o momento em que eles arranjaram um casamento e ela foi morar nos Estados Unidos com o Fodiri. Chegando lá, ela descobre todo o comportamento de Ofodiri. Ele, na verdade, despreza toda a cultura, todo o comportamento dela, em nome da normalidade, para se parecer americano. E aí, até o nome dele, que é o Fodili, ele prefere ser chamado lá de Dave Bell. E ela, que é Shinasa, a Agatha Okafor, ele prefere que ela seja chamada só de Agatha, para parecer mais normal, para parecer mais americano, mais comum. E ela, mesmo sabendo de toda essa cilada, ela sabe que ela não tem saída, então ela tenta se adaptar. Nia e Shirley são as vizinhas do casal Agatha e Dave, porque é assim que eles são conhecidos lá nos Estados Unidos. A Nia, ela trabalha num salão, ela teve uma amizade até boa com a Agatha, e a Shirley, ela tinha uma intimidade, ela tinha mais amizade com o Dave. Entre os elementos internos de uma narrativa está a narradora, que é aquela que conta a história, introduz os personagens e apresenta os fatos que sucedem no tempo. Assim como o tempo, espaço e personagens, a narradora é uma criação do autor. No conto analisado, o foco narrativo está em primeira pessoa, o que mostra os pensamentos íntimos da personagem, pois a narradora também participa e narra suas experiências, suas emoções, seus medos e suas indecisões. Desse modo, fica mais fácil criar uma empatia com o personagem. Nesse tipo de narração, entretanto, fica impossível descrever as emoções e os pensamentos de outros personagens, constituindo aí a maior desvantagem desse tipo de narração. O conto Os Casamenteiros apresenta narrativas com temáticas variadas e bastante atuais. Podemos perceber que no início do conto a narradora relata um episódio de racismo estrutural, que acontece de forma subliminar, quando no aeroporto a agente americana da alfândega mexia e remexia na mala, examinando os alimentos tragos pela personagem, como se fossem aranhas, ou seja, como uma mistura de medo e nojo. Em seguida, a narradora demonstra sua insatisfação de ter um casamento arranjado, pois os casamenteiros não se importam com os detalhes íntimos, como roncos, beijos ruins, nem mesmo o fato de um marido não ter condições financeiras. Nesse conto, a escritora faz uma crítica à forma como o casamento é colocado para as mulheres, sendo retratado como o único e mais importante destino. Na narrativa, ela como mulher e ainda órfã, não tinha direito à voz, tinha seus pensamentos e desejos ignorados. Podemos perceber também que há uma valorização da mulher calma, submissa, casta e também uma tentativa de branquear sua prole, para fazê-los encaixar melhor na sociedade.
E o que mais se destaca, no meu ponto de vista, é a diferença cultural existente entre países africanos e americanos, onde os habitantes do segundo são considerados superiores aos do primeiro. Podemos observar a imposição da língua, da linguagem e da cultura americana a uma mulher africana como um reforço a certos tipos de estereótipos. No conto analisado, os personagens vivenciam um embate cultural por meio do casamento arranjado, em que há a tentativa de substituir a cultura africana pela americana. Chimamanda traz reflexões sobre o que é ser mulher na Nigéria, valorizando sua cultura, mas não deixando de lado a tradição patriarcal e a opressão vivenciadas pelas mulheres negras. O conto mostra a pluralidade de personagens femininos, mulheres fortes, decididas e críticas que refletem e questionam sua condição feminina. Os sentimentos, as angústias e os sofrimentos das personagens são bastante explorados, mas isso não as transforma em personagens frágeis. Pelo contrário, ao conhecer seus anseios e incerteza, nos aproxima ao sentimento sugerido pelo próprio título do livro. Existe algo que nos sufoca, que incomoda, que desestabiliza. Por fim, resta-nos evidenciar a importância da obra de Chimamanda para a ascensão da literatura africana, bem como do empoderamento feminino, visto que ela, uma mulher negra e nascida na África, dá voz a outros africanos por meio da escrita literária. Além disso, ao tempo que a autora ganha destaque pelo mundo, atrai os olhares do mundo para a África, através de uma escrita questionadora e bem elaborada.